Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal, a este programa Segue o Prumo que vos fala, quem vos fala na verdade sou eu, Rafael Mendes, e este é o canal Vai Civil, o programa Segue o Prumo, todos os dias às 7h27 da manhã de segunda a sexta, falando para você uma pílula de conhecimento prático, você, profissional da construção, que trabalha na construção, que tem negócios na construção civil, beleza? E essa semana a gente está falando sobre uma série muito legal, fantástica. A obra não perdoa improviso. A obra não perdoa improviso. E hoje nós vamos fazer a leitura de um livro, que é esse aqui, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Comenta aqui para mim se você já leu esse livro. Esse livro aqui ele é sensacional. É um livro muito bom, que ele fala sobre mentalidade para a área financeira, para os negócios. Então, os segredos da mente milionária, da mente que quer prosperar, que quer crescer, que quer evoluir, que quer fazer as coisas acontecerem na vida dela. Então, esse é o nosso objetivo hoje. E você que não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva para a gente poder atingir mais pessoas e trazer mais conhecimento gratuito para essas pessoas. Se inscreva porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, que esse canal é relevante, enfim, ajuda bastante a gente, tá bom? A poder atingir esse objetivo. Os segredos da mente milionária. E qual que é o segredo da mente milionária? O segredo de quem pensa lá na frente. O segredo de quem quer realmente, não é que quer, de quem realmente vai fazer acontecer na sua vida. Porque querer todo mundo quer, mas fazer acontecer é diferente. E tem um modelo mental para isso. Eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona esse modelo mental. Quem pensa pequeno fica no improviso. Fica lá empurrando com a barriga, cada dia é dia, né? Vamos ver o que vai ser hoje. E vai pro dia. Né? Vamos ver qual que vai ser essa semana, vamos ver qual vai ser esse mês, vamos ver qual vai ser esse ano. Vambora. Não sei nada do que vai acontecer, só sei que vou. Né? Esse é o modelo mental de quem pensa pequeno. Quem pensa grande, planeja, se organiza. Quem pensa grande, ele tem um padrão de sistematização. Quem pensa grande, ele tem um padrão de eu preciso me organizar para depois executar. Eu preciso me planejar para depois colocar em prática. Quem pensa grande, pensa em longo prazo. E não tem como você pensar em longo prazo sem se organizar e visualizar esse longo prazo. Percebe isso? Porque como que você vai pensar numa coisa que está lá na frente, como você vai pensar em você, como você está daqui a um ano, se você não pensar em como você vai conseguir atingir esse objetivo? Concorda? Precisa ser coerente. Daqui a um ano eu quero estar nesse cenário aqui. Tá, mas o que eu preciso fazer para chegar nesse cenário? Você não consegue pensar como você vai estar se você não pensar no caminho. Você consegue sonhar. Eu gostaria de que fosse assim. Mas quando você pensa, eu acho que eu vou estar nesse cenário, né? Eu me visualizo através de tudo que eu já vivi, através de cenários anteriores, eu me visualizo no ano que vem nesse cenário, você já pensa, você tem que pensar no caminho. Você pensar, pô, provavelmente vai acontecer isso esse ano, provavelmente eu vou seguir o mesmo padrão que eu segui o ano passado, seguindo o mesmo padrão que eu segui o ano passado, eu vou conseguir faturar mais ou menos a mesma coisa, eu vou conseguir mais ou menos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas vitórias, eu vou conseguir tudo igual. Então, provavelmente o ano que vem vai ser parecido com esse ano, né? Então, essa pessoa ele pensa na mediocridade. Pensa na mediocridade, porque vive no improviso. Quem pensa e planeja grande tem visão de futuro. Ao ter visão de futuro, ela pensa, pô, eu estou aqui, ano passado fiz assim, mas eu vou fazer diferente esse ano para ter resultados diferentes no final do ano.
no final de 2 anos, no final de 5 anos, no final de 10, 15, 20 anos. Tem uma organização, uma sistematização que facilita, que organiza, que faz as coisas acontecerem na vida dela. Então não cai do céu. Ela realmente pensou em como chegar naquele objetivo, traçou uma meta e correu atrás da meta. Isso é um modelo mental. E pode ser para você. Rafael, mas como é que eu faço isso? Cara, planejamento simples. Você pode fazer o planejamento da sua obra, como eu te falei, mas você pode fazer o planejamento da sua vida também. Esse ano, qual vai ser o planejamento desse ano? Como que eu vou estar daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses, 5 meses? Como é que eu vou estar? O que eu vou fazer de diferente? Que estratégia eu vou traçar? E o que eu vou fazer de diferente, às vezes não precisa ser uma coisa assim drástica. Não, eu vou abrir 5 empresas. Será que vai dar certo isso? Mas você pode traçar uma estratégia simples, como por exemplo, eu vou mudar de ambiente. Eu estou frequentando um tipo de ambiente que não está me trazendo um resultado legal. Eu vou mudar de ambiente. Eu vou para um ambiente de negócios, de empresários. Eu já dei várias dicas aqui, tem uma semana inteira falando sobre ambiente aqui no canal. Aqui no programa Segue o Prumo mesmo. Tem uma semana inteira que eu falei uma série sobre o ambiente, a importância dele e como você sair dos ambientes que você está hoje e ser inserido em ambientes melhores. Inclusive de empresários, como o caso do BNI, que eu dei o exemplo lá. Se você não sabe o que eu estou falando, vai lá, assiste, porque você vai entender. E ele fala aqui sobre modelos mentais, né? Os modelos mentais. Fala também sobre o que? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Não adianta você ficar culpando os outros e não enxergar a responsabilidade dentro de você. Tem que parar de culpar o cliente, parar de culpar a equipe, parar de culpar o mercado da obra, e começar a enxergar dentro de você o que você está fazendo nesse mercado que não está dando certo. Porque eu vou te falar uma coisa, tem ou não tem gente vencendo na construção civil, conseguindo conquistar patrimônio, conquistar dinheiro, conquistar autoridade, conquistar várias coisas na construção. Tem ou não tem gente assim? À sua volta, quantas caçambas tem por aí que você vê? Tem ou não tem obra rolando? Por que você não está com uma obra boa? Por que você não está com o cliente ideal? Aquele cliente bom que paga sorrindo e não reclama, não choraminga. Por que você não está com esse cliente? O que você está comunicando para não estar com esse cliente? A sua autorresponsabilidade precisa trazer isso à tona para você conseguir enxergar. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo ou o que eu estou fazendo que eu poderia melhorar para comunicar melhor e através dessa comunicação melhor eu conseguir atingir o meu objetivo de ter melhores clientes, melhores parceiros, uma melhor equipe, até uma situação melhor na sua família, no seu casamento, na sua relação com filhos. O que eu preciso fazer? Autorresponsabilidade. O que eu estou pecando, aonde eu estou falhando para que eu não estou conseguindo atingir o objetivo que eu quero atingir. Eu quero ter mais paz em casa, na família. O que eu estou fazendo, que está prejudicando isso? É uma ausência? É chegar estressado em casa e descontar em todo mundo? É, às vezes, falar palavras esdrúxulas, palavrões dentro de casa, está baixando o nível? O que está acontecendo? É dinheiro que eu não consigo colocar dentro de casa porque eu não consigo planejar bem o meu trabalho? O que está acontecendo? Então, veja o que você busca, qual é o seu objetivo, e ao buscar o seu objetivo, entenda que você é responsável pela sua vida. Por quê? Por que isso é importante, Rafael? Porque se você não for responsável, acho que tem uma semana inteira falando sobre autorresponsabilidade também. Aqui, dá uma procurada depois, tá? Se não tem, eu cheguei a comentar em alguma semana alguma coisa sobre isso. Mas a autorresponsabilidade, o que acontece? Você, ao responsabilizar o outro, terceirizar a culpa, terceirizar a responsabilidade, você também não tem controle sobre a solução. Quando a culpa é do engenheiro que não te passou a informação na obra, quando a culpa é do terceiro, você não se responsabiliza. Não, a culpa foi do outro, não me passou a informação, não sabia. Mas será que você já não estava vendo uma situação que precisava de uma solução diferente daquela que estava sendo apresentada e você não perguntou?
Pô, eu poderia ter. Eu sei que ele não me passou, mas eu vi aqui que não estava do jeito que deveria estar. Eu devia ter dado um toque para ele e falar, pô, aqui é assim mesmo ou eu tenho que fazer diferente? E se eu tivesse feito isso, ele não teria, né, tido esse problema, não teria atrasado a minha obra, não teria tido prejuízo de ter ficado o dia inteiro aqui parado. Às vezes, às vezes você precisa se autorresponsabilizar. Porque terceirizar é fácil. Terceirizar a culpa é muito fácil. Você conhece alguém que vive culpando os outros? Nunca é ele. Nunca é ele. Nunca. Ele sempre está terceirizando a culpa. Não, foi fulano que fez isso. Eu tô assim por causa daquele. Eu tô assim, me falaram isso, fizeram isso para mim, e porque fizeram isso, eu tô nessa situação. É sempre o terceiro. A culpa é sempre do terceiro. Nunca é dele. Já conhece alguém assim? Então, se você conhece alguém assim, já compartilha com essa pessoa e nem fala nada, só compartilha com ela, ela vai entender. Tá bom? E se inscreve nesse canal se você não é inscrito, tá? E você que recebeu esse compartilhamento, já se organiza e se inscreve nesse canal para você também ter mais dicas, porque você está precisando com certeza nesse caso, tá? Além da autorresponsabilidade, o que esse livro traz pra gente de mentalidade de quem quer ser milionário, quem quer crescer, quem quer conquistar riqueza? Riqueza pode ser riqueza de paz de espírito, riqueza de dinheiro, riqueza de saúde, tem vários tipos de riqueza, beleza? Controle financeiro. O controle financeiro, ele é importantíssimo para você conseguir atingir o seu objetivo. Porque se você não controla o que entra e o que sai, como que fica o negócio? Ou você controla o dinheiro, ou ele controla você. Não tem meio termo. Quem está controlando quem aí? Você está controlando o dinheiro ou ele está controlando você? Você sabe exatamente o quanto que entrou nesse mês, tá? A gente está aqui no início do mês, de julho aqui de 2026. Você sabe exatamente o quanto que no mês passado, fazendo uma retrospectiva, o quanto exatamente passou pela sua conta, o quanto exatamente você recebeu em dinheiro ou não, o quanto exatamente você recebeu, eu quero saber de centavos, tá? Quanto você recebeu e do que você recebeu, quem te pagou e quem te pagou, o quanto você teve de lucro de cada serviço. O quanto você teve efetivamente de lucro. Você sabe dizer isso? E desse dinheiro que você recebeu, para onde foi? Aí fica até mais difícil, hein? Aonde você gastou? O que você gastou de supermercado? O que você gastou com bar? O que você gastou com restaurante? O que você gastou com combustível? O que você gastou com seguro? O que você gastou com contas de casa, conta de luz, conta de água? O que você gastou? Quanto que foi esse dinheiro? Quanto você gastou comendo fora? Quanto você gastou pedindo iFood, pedindo pizza, pedindo esfirra, pedindo as coisas? Quanto que você gastou de mercado? Quanto que você gastou numa viagem? Você tem essa métrica? Você sabe exatamente o que está entrando, quanto está entrando, por onde está entrando, o quanto está sobrando e o quanto você está gastando? Você tem essa métrica? Se você, por um acaso, eu acredito que não seja o seu caso, né? Mas se por um acaso for o seu caso, que não sabe, se organiza para saber. Ontem foi o melhor dia para você começar. Ontem foi o melhor dia. Sabe qual é o segundo melhor dia? Hoje. Sabe qual é o terceiro melhor dia? Amanhã. Então você já está no segundo melhor dia. Não deixa para o terceiro. Não deixa para o quarto, para o quinto, para o sexto. Começa hoje. Porque o primeiro melhor dia já passou. Então vamos para o segundo melhor dia. Vamos para hoje fazer. Pega hoje, sexta-feira. Ah, Rafael, sexta-feira eu ia sair e tal. Não sai não. Para em casa e faz essas contas. Se organiza para isso. Ah, Rafael, mas eu não sei nem por onde começar. Cara, contrata uma mentoria, um curso, alguma coisa. Eu não falo muito aqui porque essa não é a proposta, mas eu tenho mentoria para isso. Me chama aqui que a gente conversa, a gente marca um bate-papo. Você que veio aqui do Segue o Prumo, você que está aqui me honrando, me assistindo, eu quero até conceder para você. Comenta aqui, coloca aqui nos comentários, eu quero. Eu quero que você vai ter 1 hora comigo
online. A gente faz uma reunião online, onde nessa 1 hora eu vou te passar direcionamento do que você precisar. Por você estar aqui agora. É só comentar aqui, eu quero. Comenta que eu vou te conceder essa 1 hora. Eu não prometo resposta rápida, tá bom, gente? Ah, eu quero, Rafael, amanhã já vai começar? Eu preciso de um tempo aqui para talvez esse vídeo você esteja vendo daqui 1 ano, né? E a gente, né, se você comentar agora, vamos colocar um prazo aqui melhor, né? Vou colocar nessa semana, tá bom? Nessa próxima semana. Na semana, deixa eu ver aqui. Na semana do dia... Bom, a gente está aqui na sexta-feira, dia 3, até sexta-feira que vem. Até dia 10, tá? Quem comentar eu quero vai ganhar 1 hora de mentoria comigo. Essa mentoria é paga e ela não é barata. Então, aproveita. Aproveita essa colher de chá. Pode ser qualquer um, tá, gente? Vamos continuar aqui. Os segredos da mente milionária. O que você precisa ter também de organização? Administração. Não importa só quanto entra, mas como você se organiza. Não importa quanto entra, mas como você se organiza. É o que eu passei para vocês agora. Não importa o dinheiro que entra, se você não tiver organização para enxergar e administração para enxergar isso. Oportunidade versus obstáculo. Essa dica aqui é legal, hein? Profissional preparado, ele enxerga a solução. Aquele profissional que trabalha muito no improviso só vê o problema. Eu gosto muito, tem até um depoimento de uma cliente, se for no Instagram meu, chama Vai com Rafa, tá? Se você não segue lá, siga lá. Vai com Rafa. E no Instagram tem um depoimento lá, tem a destaques ali, tem umas bolinhas ali, tem a parte de depoimentos. E depoimentos tem uma cliente que fala isso sobre mim, sobre o meu trabalho. Ela fala, então, é muito sobre o que os outros falam sobre você e não sobre o que você mesmo fala sobre você, né? Então eu levo isso muito a sério. E lá ela fala o seguinte, ela fala, o Rafael é muito focado na solução. Ele é muito focado na solução. O que isso significa? Gente, desafios aparecem na obra. Muitas vezes. A gente às vezes precisa improvisar mesmo. A gente está falando aqui, obra não perdoa improviso. É verdade, não perdoa. Vai ter prejuízo? Vai. Vai ser ruim? Vai. Por quê? Porque falhou em alguma coisa ali atrás. Eu sou falho também. Ou vocês acham que o meu processo é perfeitinho, de cabo a rabo? Eu estou falando aqui para vocês. Eu sei o que tem que fazer. E muita coisa eu já fiz. Por exemplo, a parte financeira que eu falei para vocês, eu sei cada centavo do que entra, de quem entrou, como que foi, para onde foi, os custos da empresa, o que eu peguei da empresa e levei para minha conta pessoal, o valor exato, eu sei, o quanto eu tenho guardado, como um caixa de emergência, eu sei. Tem um fluxo de caixa bem elaborado, viu? Quanto que eu gastei de combustível, quanto que eu gastei na verdade, eu coloco deslocamento. No deslocamento tem combustível, tem alguns tópicos lá, tem combustível que eu gastei, tem como se fala? O estacionamento que eu gastei, e tem até a gorjeta que eu coloquei pro fretista lá. Eu dei uma gorjeta para ele, 5, 10 reais, eu coloco lá também como custo. É uma estrutura. Então eu estou falando uma coisa que eu já sei. Mas tem coisas, processos que eu ainda não estabeleci 100%. Entende? Eu sei o quanto que eu gastei no mercado, eu sei na minha vida pessoal, quanto que eu gastei de viagem, se eu fui viajar, quanto que eu gastei numa reforma, se eu fiz uma reforma em casa. Eu sei exatamente o valor que eu gastei. Mas nem tudo é flores, né? Na obra, às vezes a gente precisa improvisar. E o cliente falou isso, ele falou, olha, o Rafael chega aqui, se precisa improvisar alguma coisa, se precisa improvisar, eu digo assim, se precisa de uma solução, ele foca na solução e não fica procurando, mas quem é que fez isso? Por que aconteceu isso? Mas sabe que você fica sofrendo? Você fica às vezes 3 dias ali sofrendo. Não, mas isso não podia ter acontecido. Mas por quê? Mas agora, não sei para onde eu vou. Você fica ali sofrendo. E isso não tem fim. Cara, vira essa chavinha rápido. Uma coisa que eu aprendi, eu quero que você aprenda aqui também,
porque eu estou aqui tentando trazer de alguma forma algum tipo de conhecimento prático de que deu certo para mim. Vira essa chavinha. Quanto mais rápido você virar essa chavinha do o que aconteceu pro, sabe, porque qual que é o natural? Vamos lá. O natural, aconteceu um desafio, furou um cano na obra. Furou um cano na obra. O natural é primeiro você vai lá e fecha a água, tudo mais. Fechou a água, agora aí você vê aquela parafernália. Água para todo lado, todo mundo correndo, aquela gritaria toda, e todo mundo olha. E agora? O natural é você pensar, pô, meu, mas por que aconteceu isso? Pô, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei pra você, tá aqui o projeto, não era pra ter acontecido isso, agora aquilo lá, aquilo. Você fica lá um tempão se desgastando por algo que já aconteceu. Não tem como evitar mais. O que você precisa trabalhar? Na solução. Pô, aconteceu, vamos lá. Agora tem que fazer isso, e quem vai fazer, tal, tal. Resolveu? Beleza. Aí você vai pensar o como aconteceu para que não aconteça de novo. Aí resolveu, tá alinhado? Beleza. Gente, por que aconteceu isso tal? Ó, quando for assim, ó, olha o projeto, me chama aqui para conversar antes de fazer o furo, porque aí a gente já sabe, eu já sei certinho onde que passa a tubulação, eu sei certinho, eu sei tudo. Então eu consigo te dar um respaldo melhor. Entende? Aí você vai por o motivo do que aconteceu, porque você não quer que isso aconteça de novo. Porque senão, vamos lá, eu vou direto na solução. Daí eu vou lá na solução, tá solucionado. Vambora, vira as costas e vai embora. Não, porque senão vai acontecer de novo. Então, daí eu trabalho no motivo. Beleza? Mas essa virada de chave, ao invés de ficar reclamando do que aconteceu e pensar na solução, precisa ser rápida. Quanto mais rápido for, melhor. Eu estou falando de uma situação em cano, mas pode ser uma situação na sua vida. Pode ser um acidente que você sofreu, algum familiar sofreu. Pode ser né, uma situação física que você sofreu, uma situação, um acidente de obra. Estou falando de acidente, que coisa ruim, né? Mas um golpe que você tomou financeiro, não é? Muitas coisas podem acontecer. E quanto mais rápido você parar de sofrer pelo que aconteceu e pensar, tá, aconteceu, e agora? Eu vou ter que trabalhar mais para pagar esse golpe que eu sofri? Vou ter que trabalhar mais, vou pagar, tá tudo bem. Agora eu só vou pensar como que eu não vou sofrer mais esse golpe, ou golpes parecidos. Você entende? Então é sobre isso, tá? É sobre isso. É sobre você ter clareza dessa virada de chave. Show? Dois tópicos aqui pra gente finalizar, que esse livro aqui, gente, é fantástico. Se você não leu, lê ele, tá? Vou colocar aqui de novo. Lê ele, Os Segredos da Mente Milionária. Muito, muito bom esse livro. Ele vai te trazer uma percepção que você nunca teve. Ação. Ação ela é importante também, não basta você ficar só planejando. Tem gente que não planeja, mas tem gente que só planeja. Tem gente que fica lá só no papel, só no papel, só no papel, não tira do papel nunca. Então a ação ela é importante. Conhecimento sem prática não muda o resultado de ninguém. Tem o conhecimento? Coloca em prática. Vai para cima. Beleza? Acelerar aqui para a gente não se estender muito. O crescimento também. Tá? Mentalidade de crescimento. Para ganhar mais, o profissional precisa se tornar melhor. E como que um profissional se torna melhor? Um profissional ele se torna melhor de uma forma muito simples. Um profissional ele se torna melhor adquirindo mais conhecimento, mais que a gente chama de skills, uma palavrinha em inglês aí, né? Para a gente já ir se ambientando, né, com o conhecimento. Skills, se você ouvir em algum lugar, adquirir algumas skills, adquirir algumas habilidades, algumas ferramentas, certo? Você ter aí repertório de ferramentas emocionais, ferramentas que vão te trazer o conhecimento técnico. Conhecimento técnico é obrigação, né, gente? É obrigação ter o conhecimento técnico, mas as ferramentas você precisa ter. Tem ferramentas que você precisa ter, tá? E como adquirir essas ferramentas? Através de conhecimento, através de leitura. Aqui você vai adquirir um monte de ferramenta, tá? Um monte. Mas precisa parar, precisa ler, precisa entender. E é fácil? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível e é possível para você.
Então, estar aqui todos os dias às 7h27 da manhã no Segue o Prumo vai te trazer conhecimento e agregar para você? Tenho certeza que sim. Quem está aqui, que ninguém pegou de janeiro para cá, mas se tivesse aqui de janeiro para cá, 6 meses, todos os dias, 7h27 da manhã, de segunda a sexta, você acha que a pessoa estaria pensando do mesmo jeito? Não estaria. Eu garanto para você, tenho certeza absoluta que não estaria. Tá? Então, adquira o conhecimento, busque, tenha fome de conhecimento, tenha fome de saber mais. Quem tem essa fome, não passa fome. Na obra, trazendo para a obra, né? Na obra o dinheiro, na obra e no dinheiro, quem vive no improviso até movimenta bastante. Até tem um burburinho ali, quem vive no improviso, né? Aquele Zé Faísca, o Chicão, vive no improviso. E tá lá trabalhando, tem sempre trabalho, né? Mas nem sempre essa pessoa sai do lugar. Na maioria das vezes ela fica ali naquela corrida de ratos. Corrida de ratos é o quê? Aquela roda que fica, corre, se mata de correr e não sai do lugar. Fica correndo numa esteira. Não sai do lugar. Tá lá correndo, se mata para correr e não sai do lugar. Para você sair do lugar, você precisa fazer coisas diferentes. Fazer coisas diferentes engloba você ter autorresponsabilidade sobre o que está acontecendo na sua vida. Leitura de livro, tá, gente? Eu falo muito sobre isso, hein? Leitura de livro é muito importante. Leitura de livro é tão importante que toda sexta-feira eu trago para vocês uma. Para o quê? Para inspirar vocês. Pô, gostei desse livro, vou tentar ler. Nunca li, mas vou tentar. Na semana passada eu falei sobre a Copa do Mundo. Tem um livro que o Thiago Brunet lançou que chama Jogo da Vida. E, cara, é um livro que é muito curto, só desenho, só coisa boba, mas que traz um conteúdo muito relevante. Pô, por que você não lê esse livro? Começa por esse, se você não lê nenhum, tá? Jogo da Vida. Olha na sexta-feira passada lá e você vai entender o que eu tô falando. Porque eu fiz o mesmo vídeo que eu fiz hoje, eu fiz aí falando sobre aquele livro, tá? Não deixe de ler. Vamos ver a nossa pílula contra a preocupação de hoje. Qual é a mensagem de hoje? Vamos ler. Todo problema tem solução. Todo problema tem solução. A gente falou aí sobre isso, né? Todo problema ele tem solução. O que muda é como você vai administrar essa solução. Beleza? Com isso ficamos aqui, matamos essa semana abençoada falando aqui sobre A Obra Não Perdoa Improviso. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever nesse canal. Se inscreve aí para a gente poder crescer e atingir mais pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui, de forma gratuita, tá aqui para você, tá bom? Compartilha também esse vídeo com alguém que você queira. Se você quiser uma mentoria minha, escreve eu quero aqui ou só quero aqui nos comentários que eu vou te chamar para a gente conversar, beleza? Uma ótima semana para vocês. Domingo agora, domingo nós estamos aqui, nós teremos a pregação da construção às 20 horas, tá? Ao vivo. Falarei aqui princípios bíblicos aplicados ao mundo da construção civil. Então, espero te ver lá. Grande abraço, fiquem com Deus. Ótima semana, ótimo fim de semana.